Olá, eu sou a professora Aline e estou de volta com a aula número 9 sobre transformações químicas. Nessa aula, vou explicar para vocês a atividade 3 das proporções constantes de Louis Proust. O exercício do material de vocês, ele traz para a gente duas perguntinhas, tá? Para a gente começar aí com esse conteúdo. Primeiro, vocês já viram como se faz um bolo? Provavelmente, né? Já devem até ter feito o bolo. O que é preciso para fazer bolo? A gente precisa dos ingredientes, mas é só isso. É só colocar lá a farinha, o ovo, o fermento e pronto. Não, a gente precisa ter uma medida, né? A gente precisa saber qual a quantidade de cada ingrediente a gente vai pôr para conseguir fazer o bolo, para que dê certo o bolo, né? Então, esses ingredientes, essas quantidades, elas são proporcionais, né? Então, a quantidade de fermento é proporcional à quantidade de leite, quantidade de ovos, para que dê certo o bolo, né? E para fazer 2 bolos, o que eu faço? A gente costuma falar que vai fazer 2 receitas, né? Então, a gente dobra a receita, né? Olha só o que diz aqui no material de vocês. Para se fazer 2 bolos, é preciso aumentar as quantidades dos ingredientes na mesma proporção. Por exemplo, na mesma proporção da primeira de uma receita só. Então, para um bolo, são necessários 3 ovos, 3 xícaras de farinha e 2 de açúcar. Se eu vou fazer duas receitas, para 2 bolos, o que eu vou usar então? Serão necessários o quê? 6 ovos, 6 xícaras de farinha e 4 xícaras de açúcar. Porque daí eu vou dobrar a receita para fazer 2 bolos. O que pode acontecer se a quantidade de ingredientes não for respeitada? Então, se essa quantidade, se a gente alterar e não for proporcional, se ao invés de 6 ovos eu colocar 4 ou 5, se ao invés de 6 xícaras de farinha eu colocar 7 xícaras, o que acontece? Será que vai dar certo o bolo? Será que não vai? E aí, o que vocês acham? Bom, etapa 1. Conhecendo a lei de Proust. Outra lei que nos ajuda a compreender uma transformação química é a lei das proporções constantes, ou a lei das proporções definidas, desenvolvida pelo químico francês Joseph Louis Proust. Ao aplicar a lei das proporções constantes em diferentes experimentos de uma reação química, observamos que as massas de reagentes e produtos devem ser proporcionalmente as mesmas, ou seja, se for utilizado o dobro de algum reagente, é necessário dobrar a quantidade em massa dos outros reagentes que compõem a reação química, para, consequentemente, produzir o dobro do produto, tá? Então, lembra lá de Lavoisier, né? Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que acontece? Se transforma. A gente tem os reagentes da reação química e nós temos o produto. Na aula anterior eu expliquei sobre isso, né? E os reagentes, que são formados ali pelos átomos dos elementos químicos, né? As substâncias que são formadas pelos elementos químicos, tem a quantidade de átomos, uma quantidade, né, de átomos, que é a mesma quantidade de átomos que existe nos produtos, tá? E aqui, na lei das proporções definidas de Proust, ele diz a mesma coisa, tá? Então, a massa dos reagentes deve ser a mesma massa do produto final, tá? Então, a mesma coisa dos átomos, como eu falei na aula anterior. Se eu tenho 8 átomos nos reagentes, eu tenho que ter 8 átomos nos produtos, tá? E a massa, a mesma coisa. Bom, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, para mostrar para vocês, um exemplo. Olha só, é basicamente mais ou menos a receita do bolo. A primeira
experiência, a gente tem carbono, tá? Mais o oxigênio que nos reagentes. Lembram, antes da setinha, a gente tem os reagentes. E depois da setinha, a gente tem o produto, tá? Então, a gente tem carbono mais oxigênio que vão reagir e produzir o gás carbônico, tá? Aqui, eu tenho 3 gramas de carbono, mais 8 gramas de oxigênio reagindo. O meu produto final tem que ser a soma dos dois, tá? Então, aqui nos reagentes, eu tenho quanto? Tenho 8 mais 3, 11. 11 gramas, né? Somando as duas substâncias. Então, o meu produto também tem que ter 11 gramas, tá? É proporcional. Olha a segunda experiência. A gente dobrou, ó, foi dobrado aqui, tá vendo? Ó, agora eu tenho aqui 6 gramas de carbono mais 16 gramas de oxigênio. Que eu vou somar aqui, vou ter 22 gramas. Aqui no produto, a mesma coisa. Eu tenho que ter 22 gramas, tá? Então, olha, da primeira experiência para a segunda, a quantidade de átomos dobrou. Então, a quantidade de átomos dobrou. Então, eu tinha 1 de carbono, passei a ter 2. Tinha 2 de oxigênio, passei a ter 4. Então, dobrou. Como consequência, todas as massas também duplicaram, tá? A massa também duplicou, junto com a quantidade de átomos, certo? Então, é sempre proporcional, tá? Bom, na etapa 2. Analisando os dados experimentais. No quadro a seguir estão apresentados dados de massa medidos antes e depois da reação química entre o hidrogênio e o oxigênio, realizada 3 vezes. Observe os dados de massa em cada experimento e responda em seu caderno. Então, vamos lá. Vocês vão analisar a tabelinha aqui, são 3 experimentos, e em seguida responder essas questões, tá? Olha só. Então, eu tenho hidrogênio, que é o reagente, né? Ele está reagindo com quem? Com o oxigênio. E está produzindo o quê? Água, tá? Então, o primeiro experimento, o que ele usou? 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio. E o produto, 36 gramas. O segundo experimento, 8 gramas de hidrogênio, 64 gramas de oxigênio e o produto, 72 gramas de água. Terceiro experimento, 12 gramas de hidrogênio mais 96 gramas de oxigênio. Qual é o produto? 108 gramas de água, tá? Então, vocês conseguem perceber a proporção, né? Vamos para as questões agora. Tudo isso aqui está no material de vocês, tá? Vamos lá. Então, descreva o que a tabela está mostrando. O que está acontecendo nos 3 experimentos? O que acontece que a gente consegue ver que está acontecendo nos 3 experimentos? Olha só. O que está acontecendo ali? Está reagindo, né? São substâncias que estão reagindo e formando um produto. Mas e aí, é só isso? Vamos lá. Com o que eu já falei para vocês, tentem responder essa questão aqui. Número 2. Existe alguma relação matemática entre os 3 experimentos? Será? É óbvio, né, gente? Mas e aí, que tipo de relação é essa? Olha 3. Qual é a relação entre as massas do primeiro e do segundo experimento? O que acontece com as massas? Olha lá, 4 gramas de hidrogênio, no segundo tem 8 gramas de hidrogênio. Olha aqui, o primeiro experimento tem 32 gramas de oxigênio e o segundo tem 64 gramas de oxigênio. O que acontece com o produto? Lembrem das proporções, tá? Número 4. Qual a relação entre as massas do primeiro e do terceiro experimento? Olha lá. Primeiro experimento e terceiro experimento. O que acontece?
É a tal da relação matemática. O que acontece aí? Vocês vão responder. Número 5. Com base nos dados do sistema fechado, você consegue enunciar uma lei que explique os resultados? Então, ó, aqui, ó, o sistema fechado é o experimento em si, tá? É a reação em si. Você consegue ditar uma lei, que é o que a gente é o que o exercício está dizendo, tá? É o que essa atividade fala. Ela fala de uma lei. Que lei é essa? É o que vocês vão colocar aí na 5. Número 6. É possível aplicar nesta tabela alguma das leis apresentadas? Justifique. A lei de Lavoisier e a lei de Proust, que a gente viu Lavoisier na aula passada. É possível aplicar nessa tabela alguma dessas leis apresentadas para vocês? Se sim, justifique porque sim. Se não, justifique porque não. Número 7. Será que é só misturar os reagentes para termos um produto? É só misturar? Foi o que eu falei no início do bolo, lá da receita do bolo. Ah, é só misturar os reagentes que a gente tem um produto? Ou será que existe uma quantidade adequada para que aconteçam as reações químicas? Se for preciso, faça uma pesquisa simples para estar respondendo essas questões aqui, mas só com o que a gente já viu durante essa aula, dá para responder tranquilamente, bom? Respondam no caderno e passem para o professor de vocês ou a professora de vocês, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.